adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui. Jesus vive, amém? Que alegria cultuarmos ao nosso Deus, ao nosso Pai de amor, que enviou o seu único Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário e nos garantir este privilégio. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dele. Ele assim nos permitiu. Então eu gostaria de te convidar a fechar os olhos. Se você puder levantar as suas mãos como um sinal de rendição, levanta as suas mãos o mais alto que você puder, se rendendo ao Senhor. Nós já estamos na presença desse Deus maravilhoso. Aleluias! Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua soberania em nossas vidas. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado porque aqui o Senhor nos trouxe para o louvor da tua glória. E nós temos alegria em estar diante de ti. O nosso coração se alegra no Senhor nesta noite. Nos derramamos totalmente a ti, ó Pai. Obrigada, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira, de tal tamanho, que enviou o seu melhor, o seu único Filho, para morrer em nosso favor e nos garantir a vida eterna. Somos gratos a ti, Pai, e é por essa razão que nós saímos da nossa casa para nos oferecer como oferta agradável a ti. Nós saímos da nossa casa para te servir, para te adorar, para te engrandecer, para declarar que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único Deus a quem nos prostramos, a quem nos entregamos, a quem merece a nossa entrega. Espírito de Deus, toma o teu lugar nesta noite, toma o teu lugar. Esse ambiente é teu, esse ambiente é teu. Faz conforme o Senhor queira. Que a alegria da salvação esteja sobre nós e que todos aqui possam ser impactados pela tua presença. É o que nós desejamos, é o que nós clamamos e colocamos isso diante do trono da tua graça. E se você pode aplaudir ao Senhor, faça isso com alegria. Aplauda, aplauda bem forte.
és digno, Senhor. Aleluia. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Diga. Glória a Deus. Aleluia. Continue aplaudindo. Vamos continuar adorando a esse Deus. Você pode glorificar o Senhor aí no seu lugar. Você pode adorá-lo. Eu gostaria de convidar a irmã Diel. Ele vai estar ministrando um louvor aos nossos corações e adorando ao Senhor. Nesse mesmo espírito, igreja. Vamos continuar engrandecendo aquele que vive, aquele que reina. Amém? Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que pra tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade
ansiedade eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósitos, que pra tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Ele nunca te deixa só, meus irmãos. Amém. Aleluia, vamos continuar adorando a esse Deus. Você pode aplaudir mais forte a Ele. Nós estamos comemorando a sua ressurreição. Ele vive. Aleluia. E hoje nós vamos pedir a Ele, nós vamos buscar por estar mais perto dEle, por termos mais comunhão com Ele. Aleluia, aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. No meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga a Ele. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro,
sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua majestade, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus deve ser palpável ou quase palpável num ambiente como este, onde a sua igreja se reúne para glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo, porque somente Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Nesta data tão especial, nós estamos aqui para dizer: meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Aquele que morreu ressuscitou, e em breve voltará. Somos seus, fomos comprados por bom preço, pelo sangue do Cordeiro, derramado e vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Refrão. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, povo santo, comprado por bom preço pelo sangue do Cordeiro, morto e imolado naquela cruz. É por isso que estamos aqui. Amém? Podemos assentar abençoados. Que alegria recebê-los. É muito bom estar aqui com todos.
E também cada um que está só na pregação entra, tá? Foi a minha recomendação, acredito. Isso, obrigado. Amados, como é importante você estar aqui. E como é importante quem está lá em casa também. Que Deus possa abençoar também. Oi? Tá sem? Não entendi. Não entendi. RF, oi? Ah, obrigado. Tá bom. Desligando. Thank you very much. É laço do passarinheiro. Então, que vocês se sintam em família. Amém? Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, nós ficamos muito felizes em recebê-los em nossa humilde igreja. Gostaria de pedir um favor a você que está em casa, você que está cultuando conosco através da internet. A sua casa é parte deste auditório e cremos que a igreja do Senhor, ela tem uma extensão aonde você está. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está em trânsito. Eu gostaria de pedir um favor que, se não agora, depois, vocês pudessem compartilhar esta live para que outras pessoas possam ser abençoadas. Você é o evangelista e o missionário do século 21. Hoje, com um simples toque na tela, nós levamos a palavra de Deus para um número incontável de pessoas. E certamente que esta palavra vai encontrar alguém sedento e faminto por aquilo que só o céu pode oferecer. Gostaria então que vocês pudessem nos ajudar nesse sentido, porque assim a plataforma pede, né? Nós precisamos ter os irmãos interagindo conosco, tá bom? Então dá lá, você curte, você compartilha e também deixa o seu comentário. Pode deixar lá, aleluia, glória a Deus, amém. Fala da onde você é, se você está voltando para Jesus, nós vamos entrar em contato com você depois e vamos caminhar juntos. Você que tem desejo no coração de ser batizado, descer as águas, pode deixar o nome também na nossa live, que a gente vai, em nome de Jesus, entrar em contato com você, tá bom? Nosso canal no YouTube, temos lá inúmeros vídeos que vão abençoar muito a sua vida, tá bem? Gostaria de dizer que semana que vem, no domingo, eu estarei ministrando nos dois cultos, das 9 e das 7 da noite, um tema muito sugestivo. E eu gostaria que você estivesse aqui, para poder ouvir a palavra que vai ser ministrada no domingo que vem. Eu quero falar sobre a beleza de Cristo. Quando perdemos a beleza de Cristo, e você não se dá conta de que aquela beleza que outrora você tinha, aquela unção que estava repousando sobre sua cabeça, aquela graça que se manifestava na tua vida, já não existe mais. Talvez você esteja aqui como um simulacro de crente, uma pessoa vazia do Espírito, uma pessoa que em algum momento tropeçou, caiu e está prostrado. Talvez você esteja frio, se não parou, está quase parando, se não desistiu, está quase desistindo. E o diabo, ele escolhe este tipo de pessoa para fazer ninho na sua cabeça, e esta pessoa se torna fria, insensível, indiferente. Essa pessoa, ela deixa de ser um servo na casa de Deus, e ela acaba então, mais cedo ou mais tarde, se perdendo. Então eu gostaria de ministrar sobre este tema, quando você perde a beleza de Cristo. E a gente vai entender alguns tópicos, amém? Porque o crente é bombardeado sempre. E o que o diabo quer?
O diabo quer que você quebre a sua aliança com Deus, que se distancie, que se afaste e que se perca, que volte para o mundo. Pode colocar de novo, por favor, o YouTube. Eu gostaria que você pudesse assistir pelo menos 2 ou 3 vídeos durante a semana. Isso vai abençoar muito você, vai te fazer mais forte em Deus. Nós já ultrapassamos a marca de 300.500 visualizações dos vídeos que nós temos. Então, para nós é uma marca histórica. Amém? Ficamos muito felizes em saber que os irmãos estão assistindo, estão sendo edificados, e vamos nos esforçar para que possamos crescer na fé, conhecimento e graça cada vez mais. Aí eu peço a você que, quando assistir um vídeo do YouTube, que você toque no sininho e marque lá todas, para você receber as notificações em tempo real quando fizermos as postagens. Gostaria também que você pudesse dar o seu like, o seu positivo, que gostou, e deixa o comentário. Você vai encontrar ali comentários. Faz algum comentário que é importante. A plataforma, ela reconhece isso, tá bom? O nosso site, para quem quer nos conhecer melhor, www.igrejadafecristã.com.br. Amém? Acredito que é isso. Um dos versículos, se não o versículo mais conhecido e recitado da Bíblia. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu te falar algo importante e que pode mudar a tua realidade de vida. Sabe quando você é abençoado por Deus? É quando você se doa, é quando você se entrega, é quando você se sacrifica. É quando você compreende que existe uma lei espiritual, e esta lei, ela não foi estabelecida por homens. Esta lei, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E quando eu digo lei, se trata de algo imutável, por conta daquilo que Deus estabelece para que algo seja plantado e posteriormente, depois de um tempo, colhido. Então, existe uma lei chamada lei da semeadura. No reino natural é muito fácil de você compreender. Se eu quero colher arroz, eu preciso plantar arroz. Se eu quero colher soja, eu preciso plantar soja. Se eu quero colher feijão, eu preciso plantar feijão. No reino espiritual, nós plantamos amor para colher amor. Tem gente que fala: pastor, eu planto amor e não colho. Mas vai chegar um tempo em que a colheita de amor vai ser abundante na sua vida. E nós somos exercitados na prática da palavra, no exercício da palavra, porque amor não é aquele sentimento muitas vezes confortável. Amor para nós, muitas vezes, é um desafio, é algo que nos tira da zona de conforto. Muitas vezes é extremamente embaraçoso nós amarmos, e não é amar de boca, é um sentimento do profundo do coração. E a Bíblia fala a respeito do amor verdadeiro, que é o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor do tipo de Deus. Então a igreja precisa aprender a respeito desse amor. Por exemplo, se eu quero viver perdão, eu preciso plantar perdão. E até mesmo os crentes têm muita dificuldade em perdoar. Por quê? Coração endurecido. Muitas vezes temos irmãos, mas temos também líderes que têm dificuldade de perdoar. E se tem um lugar onde
precisa ensinar sobre amor à humanidade é a igreja. E nós precisamos viver em harmonia, nós precisamos ser um, no mesmo espírito, nós precisamos ter paz no nosso coração. Então, quando você compreende o que é perdão, você vai plantar perdão. Mesmo que alguém não te perdoe, você faz a sua parte, você planta. E um dia você também vai ter uma colheita abundante de perdão. Mas você vai ser desafiado. Porque quando nós queremos ser como Cristo, parece que a coisa piora. O inimigo vem com toda a força, mas você está determinado no teu coração a andar em amor e perdoar sempre. Este é o nosso princípio. E também funciona na área financeira, econômica e material. Tem muito crente que não planta a sua oferta, o seu dízimo. E chega um tempo na vida dele que ele vai ter privação, ele vai ter escassez, ele vai ter falta. Por quê? Porque existe uma lei espiritual em operação. Se você acreditar nela ou não, ela funciona para o teu bem ou não. Então, quando você acredita que quando você planta, você vai ter uma colheita abundante, de acordo com a palavra, e nós cremos que o fruto é maior do que a semente. Muitos criticam as igrejas evangélicas, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque tem pastores e pastores, igrejas e igrejas. Eu quero dizer aos irmãos que ainda tem homens de Deus sérios, ainda tem igrejas sérias, e nós somos de Deus, somos nós quem cuidamos desta obra. Deus usa os seus para abençoá-los, para que a sua palavra seja levada adiante. De modo que, se eu entendo isso, a lei da semeadura entra em operação, e eu tenho uma colheita abundante, de acordo com João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, feliz, completa, absoluta, plena. Deus quer nos abençoar, mas a gente pensa que Deus vai fazer quando nós só oramos. Um homem pode ter um campo, e ele pode ficar orando dia e noite, para que brote feijão, brote soja, brote arroz, e nada vai acontecer. Por quê? Porque para isso acontecer, ele precisa investir, ele precisa comprar boas sementes, ele precisa arar a terra, ele precisa preparar a terra, ele precisa cultivar. E quando ele planta, aquela semente, ela vai ser coberta e vai ficar ali esquecida, até que o poder de vida, e nós chamamos de poder da fecundidade. Deus abençoou uma vez a semente, não precisou abençoar mais vezes. Todas as vezes que esta semente é plantada, ela vai brotar, germinar, crescer, florescer e dar muitos frutos. É algo natural. No reino de Deus, deve ser assim também. Você já pensou que você fica orando para Deus te abençoar financeiramente? Me abençoe, Senhor. Parece que Ele não quer te abençoar, parece que tem uma resistência, parece que existe uma oposição espiritual. Quando nós olhamos para o homem do campo, ele não fica lá se humilhando para que aquele campo produza. Se a semente foi plantada em bom solo, e você faz aquilo que é correto, você vai ter uma boa colheita. Este é o desejo de Deus, de ver você muito abençoado, porque Ele é nosso Pai, e você é filho, e a Bíblia diz que Ele é um Deus galardoador, presenteador e abençoador. A palavra diz que nós vamos ver qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus, Ele quer fazer algo por você.
Mas o problema da igreja é que a igreja não quer fazer algo pelo reino de Deus. Parece que nos custa. Muitas vezes não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. Porque quando você determina isso no seu coração, vai haver aquilo que nós chamamos de ruptura. Você vai romper. Então você vai sair daquele lugar. Antes você só patinava, a coisa não acontecia. Mas você deve ser profeta da tua vida. E você deve chamar as coisas que não são como se já fossem. E você deve começar a profetizar que você vai ter uma vida desafogada, tranquila, abençoada, pagar as tuas contas em dia, realizar os teus sonhos, projetos, objetivos, metas, alvos, e que o propósito do Senhor se cumpra. Uma coisa eu sei: quando você dizimar e ofertar, não faça por interesse, não faça por torpe ganância, não faça barganha, troca com Deus. Quando você entregar alguma coisa, você diz assim: Deus, eu estou te entregando, porque eu amo esta obra, eu amo o teu reino, eu amo te servir, me abençoe, Senhor, porque eu quero fazer muito mais do que eu tenho feito. E sabe o que vai acontecer? Aquela semente que saiu da sua mão, nunca mais sairá da sua vida. Olhando para este texto de João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo caído, amou o mundo em pecado. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Ele nos amou primeiro. Não merecíamos e nem merecemos o seu amor. Somos desobedientes, cabeça dura, teimosos e rebeldes. Somos desobedientes. Mas Deus nos ama, e Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos. Ele simplesmente nos ama. Mas quando há uma resposta nossa, respondendo a Deus, vamos viver milagres. Vamos viver milagres. Estamos orando, amados, para Deus prosperar a sua vida, para Deus fazer algo de sobrenatural no teu trabalho, na tua profissão, na tua carreira, no teu projeto. Eu não sei se você pode dizer um amém comigo. Se pode, diga: eu creio, eu recebo. Diga: minha vida financeira, econômica e material vai ser abençoada. Quando é que nós somos abençoados? É quando nós cremos. Quer ver uma coisa? Eu não posso pregar o que eu vivo, eu tenho que pregar o que eu creio. Aí você vai achar antagônico. Por quê? Porque nós pregamos dizendo: olha, evangelho é vida na vida, é testemunho. Não estou dizendo que você não vai viver, mas muitas vezes você não prega a palavra, você não prega o que vive. Melhor dizendo, você não prega o que vive, você prega o que crê. Por exemplo, você está doente, você vai pregar doença? Você está morrendo, vai pregar morte? Você está passando problema financeiro, vai pregar pobreza? Então você precisa pregar o que crê. Muitas vezes você tem que ativar a tua fé. Você pode estar passando pelo estreito, pelo deserto e pelo aperto, mas você vai dizer assim: eu creio na palavra. O Senhor está com as mãos estendidas, e Ele vai me socorrer. A Bíblia diz que Ele é o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Deus sabe o quanto você está angustiado. Deus sabe que muitas vezes você luta para dormir e não consegue. Deus sabe que você rola na cama de um lado para o outro. Deus sabe da inquietação do teu coração, e você ouviu a palavra na igreja, que não deve se preocupar com coisa alguma, mas parece ser algo mais forte do que você. Você tenta conservar a paz, mas parece que aquilo quer te roubar a paz. E eu quero te falar que paz não é um sentimento, paz é uma pessoa. Paz é o próprio Cristo, e ninguém pode tirar Ele de dentro de você.
Se a minha palavra estiver, como Jesus falou, se a minha palavra estiver em ti, como que é o versículo? Eu estou. Se vós permanecerdes na minha palavra, não é essa aí. É aquela onde diz que, vocês entenderam? Ou não entenderam? Que se eu estiver em Cristo, a palavra dele vai estar em mim. Se a palavra estiver em mim, eu estou em Cristo. Então, é aqui dentro, não é aqui fora. Quando nós olhamos ao nosso redor, muitas vezes o diabo quer pintar um quadro negro. Ele vai te mostrar desolação, desesperança, tribulação. Mas quando você fica com a palavra, você vai dizer assim: eu tenho quem cuida de mim. Como o Odiel cantou há pouco. Eu tenho quem cuida de mim. Aí você está pisando na cabeça do diabo. O crente precisa aprender. Às vezes ele está orando: eu piso na tua cabeça, eu te esmago, eu te repreendo, frita, tosta, torra, cozinha, assa. Não é assim. Sabe quando você pisa na cabeça do diabo? É quando você tem motivos para reclamar e você diz: eu quero glorificar ao Senhor. Você tem motivos para não levantar da cama, você diz: vou contar até 3. Carne, não é você que manda em mim. Quem manda em mim é o meu espírito, e quem manda no meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Se levanta, toma uma ducha, põe a melhor roupa, põe um perfume e vai vencer, porque quem fica na cama não vence. Enquanto tem alguns que ficam sonhando, outros vão realizar os seus sonhos. Eu aprendi um dia com a minha irmã que nós precisamos colocar pernas nos nossos alvos. Se tem perna, vai chegar a algum lugar, amém? A nossa cabeça, a nossa mentalidade tem que mudar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo, eu preciso olhar para Ele, agradecido, e reconhecer este amor. É por isso que a gente está aqui. Mas você não pode estar aqui só na ceia, só na Páscoa. Você tem que estar aqui na sexta-feira. Pastor, sexta é difícil para mim. É difícil para todo mundo. Tem gente que vem se arrastando. Tem gente que vem para dormir aqui, com fome, com sono, cansado. A semana não foi boa, mas é aqui que nós recarregamos as nossas baterias espirituais. Amém. Não fique celebrando a derrota. Então, pisar na cabeça do diabo é quando você olha para a palavra e você fica com a palavra. Você tem 2 caminhos, e você precisa ficar com a palavra. Eu confio, eu creio, eu recebo. Pela fé eu já tenho. Então você vai celebrar, você vai louvar, você vai adorar. E você vai ver que tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é temporão. Sabe qual é o nosso problema? Nós eternizamos as coisas. É um problema desse tamanho, a gente vê com lente de aumento. Você consegue olhar com uma visão da igreja vencedora? Aí você olha para aquilo e diz assim: o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me dar capacidade para resolver isso. Então, ao invés de você ficar pensando só em problema, dificuldade, em luta, você vai pensar em resposta, saída e solução. Resposta, saída e solução. Eu lembro que quando eu dormia, e eu não conhecia esta revelação, eu dormia pensando em problema, dificuldade e luta. Tinha pesadelos.
acordava mal. Mas agora eu durmo, solução, resposta e saída. Solução, resposta e saída. Você tem que brigar com a tua mente. Você tem que convencer a tua mente. Sabe por quê? Porque a tua mente está passando por um processo de restauração. No teu espírito, você nasceu de novo. Jesus disse que no espírito você está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você precisa se posicionar, ter a visão da igreja vencedora e dizer: eu creio, eu tomo posse, eu vou viver o novo de Deus, eu sou abençoado. Quando Deus chama Abrão, qual foi a palavra para ele? Ser tu uma bênção. Você já tem esta palavra sobre a tua vida, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Somos filhos por filiação. Alguns usam a palavra adoção, porque nós não somos judeus. Jesus veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas nós queremos mais de Deus, amém? Diga: eu quero mais de Deus. Diga assim: eu vou ser muito próspero. Diga: eu vou ser bem sucedido. Diga: eu vou romper. Sabe qual é a graça de servir a Deus como filho e filha? É você dizer: eu quero ser um grande dizimista neste lugar, um grande ofertante neste lugar. Sabe por quê? Existe uma resposta de Deus. Porque Deus amou o mundo. Então nós precisamos amar a Deus, demonstrando gratidão e reconhecimento. Amém? Devemos responder este amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para expressar, amados. Não tem medida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele abriu mão do único filho que tinha para me comprar, para comprar você, para a gente estar aqui essa noite, para a gente viver para Ele. Ele não quer que você esteja aqui só para pedir uma coisa: Deus me dá, depois você vira as costas e quando precisar de novo volta. Não, vou fazer uma promessa. Aí faz a promessa, é fácil pagar a promessa. Ele não quer que você pague a promessa, pague a obrigação. Sabe o que Ele quer? É que você viva para Ele. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer você por inteiro. Aí você vai desfrutar de tudo o que Deus tem preparado para você. Podemos passar por infortúnios. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você imagina o que é passar por tribulação com bom ânimo, sorrindo, brilho no rosto e declarando: meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Quem falou isso, amados? Foi Jó. Foi Jó. Carne apodrecendo, cabelos e pelos caindo, a orelha derretendo, rapando suas feridas com caco de barro, não dormia dia e noite, com dores. A mulher dizia: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Ele continua firme, como diz lá em Hebreus: permaneça firme na sua confissão de fé. Em momento nenhum vacile, porque é neste momento que você define a tua bênção. Creia no teu milagre. Diga: eu creio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então você precisa crer. Deve haver contrição no teu coração, porque a contrição dá lugar ao arrependimento, e o arrependimento torna você filho e filha de Deus. Precisamos orar e dizer: Deus, me ensina. Eu quero ter o peso do arrependimento na minha vida, não é o peso da culpa.
é algo bom, onde nós nos sentimos dependentes de Deus, queremos Deus, e vamos buscá-lo como até hoje nunca buscamos, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos separar o nosso dízimo nesta noite, a nossa oferta, a nossa semente. Se você não entregou a sua oferta alçada, você pode entregar hoje. Você pode fazer o seu Pix. A nossa chave é o CNPJ da igreja 01040097/1000 ao contrário, -54. Está em tela. Você pode levantar a mão, balança a mão para que possamos ver onde você está. Olha ali, temos algumas pessoas com as mãos levantadas. Ali, balança a mão aí, irmão. O Cícero está chegando, aí, chegou. Você pode pegar um envelope, preencha o envelope, principalmente você que é aspirante à liderança. Ali o Márcio, levanta a mão aí, Márcio, não desiste não. Uma vez eu vi um irmão aqui, ele estava tão chateado, não chega ninguém, não vou dar mais nada. Amados, até nessa hora o diabo se levanta, né? Ali, você quer dar sua oferta, filha? Olha lá, está cãibrando a mão ali, ó. Agora, você pode fazer a sua transferência, depósito ou entrega na administração da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, um filho entregar. Se Isaac deitasse sobre as pedras do altar, quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde estás, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a fé e a razão?
sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e tudo entregar. Seres aqui deitasse sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força em dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh, oh. Amém. Obrigado. Vamos ficar em pé. Estenda as mãos para cá em direção às ofertas. Pai, abençoe cada dizimista e ofertante, cada pessoa que compreende o propósito deste momento. Não estamos aqui para arrancar nada de ninguém. Estamos aqui para anunciar que o céu tem muito para dar. Estamos aqui para apregoar o ano aceitável do Senhor, levantar guardiões da palavra da verdade, que como servos vão cuidar fielmente para que esta palavra possa alcançar outras pessoas, chegar até o perdido, o afastado, aquele que precisa ser alcançado pela sua misericórdia. Abençoamos o trabalho de cada um, abençoamos sua fonte de renda, abençoamos e pedimos, capacita, habilita e prepara, Senhor, para que a tua igreja viva o novo e diferente. Que a tua graça bendita seja sobre a vida de cada um e que vejam o seu favor se manifestando. Abençoe, Senhor, cada empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal. Abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados. Abra uma porta de emprego, uma porta excelente que ninguém possa fechar. Em nome de Jesus, tira esta pessoa da crise financeira, da pobreza, da miséria, da falta, necessidade, prejuízo. Nós profetizamos, Pai, a tua bênção sobre a tua igreja. Abençoe aqueles que dizimaram e que ofertaram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a tua bênção seja igualmente derramada sobre todos, em nome de Jesus. Diga comigo, amém e graças a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu tenho uma criança para apresentar, é a Iris Valentina da Silva Souza. Ela nasceu no dia 2 de dezembro de 2021, é filha do Tiago Arroio de Souza e Sabrina Silene da Silva. Eu gostaria de chamá-los aqui e gostaria também de chamar os padrinhos Alain da Silva Tavares e Viviane de Oliveira Paz. Se tiver alguém da família e que quiser subir, nós vamos fazer uma grande festa aqui. Fiquem à vontade. Se quiserem vir, nós não somos religiosos. Amém? É engraçado quando a gente diz, né, eu não sou religioso, né? Mas religioso é no sentido, muitas vezes, de termos certos pensamentos que limitam e castram, né, as pessoas. Amamos. Vamos ficar aqui, ó. Aqui, ó. Isso, vamos ficar aqui. Aqui. Olha como ela tá bonita. Aí fica na fila. Obrigado, Dani. Traz aí para nós. Eu vou dar uma palavra a vocês. E é uma palavra muito importante. Por quê?
Imagina como é precioso colocar uma vida no mundo, não é verdade? E olha como é que Deus é, uma sementinha, gera uma criança tão linda como esta. E nós devemos estar muito felizes, porque nós temos aí umas 7 grávidas na igreja, algumas já tiveram criança, e se não é você, toma cuidado. Dá uma unção. Você que é casada, a Gabi já teve, não é? Ela abriu a fila, né? Já nasceu Augusto, né? E eu quero dizer para vocês que, sabendo disso, como é importante trazer uma vida para o mundo, nós precisamos falar um pouco de Sansão, porque quando foi para ele nascer, o pai dele ficou tão perturbado, ele falou: o anjo apareceu, falou com você, então ele vai ter que aparecer para mim também e dizer como é que eu vou criar essa criança, porque a gente consegue criar com os padrões da terra, e a gente precisa criar com os padrões do céu, amém? É este o segredo. Então esta criança, ela veio para ser uma grande bênção na vida de vocês, que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, que ela possa temer a Deus, que ela possa aprender os princípios e os valores do reino, para que ela seja muito abençoada. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi apresentado quando ele nasceu, de acordo com a lei de Moisés, ele não foi batizado. Quer ver? Lucas capítulo 2, versículo 22, coloca aí, ó: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Por que não foi batizado? Porque o princípio do batismo é o princípio do arrependimento. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores e confessar que estamos arrependidos. É este o princípio. Aí você fala assim: ah, mas a criança pequenininha não tem pecado. Olha o que diz em Salmos capítulo 55, 5. É isso, Michele? 51, 5. Olha o que diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então a criança, ela já nasce debaixo do jugo do pecado, mas ela vive o tempo da inocência, até lá os 12 anos de idade. Hoje tem crianças que, misericórdia, a coisa está bem prematura, não é? Tem criança com 10 anos que tem mais juízo do que o pai, do que a mãe, é verdade. Mas agora, veja bem a respeito do batismo. Acredito que está em Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só, aqui ele se batizou com 30 anos de idade, e foi a partir daí que o ministério dele começou. Então é muito importante esse momento. Biblicamente, nós acreditamos que a criança, né, ela precisa ser apresentada ao Senhor, e este momento é muito importante. Este é um momento onde a bênção da igreja, a bênção da palavra, a bênção do céu será ministrada sobre a vida dela. Amém? Se quiser chegar mais perto, você que está filmando, pode chegar. Pode chegar. Se bem que a gente está filmando também e está na internet, tá? Vai ter como salvar essa lembrança aí, tá bom? Então os padrinhos são muito importantes, tá bom? Para que vocês possam, como é que está o negócio? É papai e mamãe, né? Eu troquei, gente.
Apaga isso, não põe isso. Arruma o negócio aí, cadê? Aí, agora tá certo. Senão dá morte. Lá em Alagoas dá morte, amados. Pronto. Aí vocês confundem eu. Aí tá certo agora. Deixa eu ungí-la. Tá aqui para mim. Obrigado. Segura. Vem, pode ser aí, eu pego ele. Diga assim, fecha os olhos. Diga, eu como pai, tive o privilégio de receber a Iris como filha. Obrigado, Senhor, porque ela foi gerada num lar de amor. Eu como sacerdote do lar, assumo a responsabilidade de cuidar dela, de suprir suas necessidades, de ensiná-la sobre o caminho do Senhor e abençoá-la juntamente com minha esposa, minha companheira idônea, como diz a tua palavra, que possamos ver o cumprimento do teu propósito sobre a vida da Iris, em nome de Jesus. Opera, tá? Vamos ficar de pé. Diga assim: Senhor, nós queremos neste momento abençoar esta criança com toda sorte de bênçãos. Nós cremos que ela foi enviada do céu para ser uma bênção na terra. Que a tua graça bendita seja sobre a vida dela. Protege, guarda e livra de toda malignidade. Iris, você nasceu para ser boca de Deus na terra. Você nasceu para ser luz. Você nasceu para ser uma bênção na vida das pessoas. Você nasceu para trazer alegria à sua família. Você nasceu para cumprir um propósito na terra. Que a unção do Altíssimo esteja sobre você e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida sem medida, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos, Senhor, protegendo, guardando e livrando, e prepara um bom futuro para a tua filha, em nome de Jesus. Uma gracinha, hein? Se cansar, dá para mim. Eu acredito que nem o Alan vai deixar e nem a Viviane, né? Então eu gostaria de presentear vocês como padrinhos, com o certificado, tá? O papai também. Obrigado, pode sentar, igreja. E eu gostaria de dar a primeira Bíblia para Iris, que é a Bíblia do bebê. Amém? Vou melhor ela segurar. Vamos tirar uma foto aqui, para a gente guardar de lembrança. Cuidado com o degrau, por favor. Quer vir para cá? Isso pode ser. Tá bom aí, Michele? Deixa o papai do meu lado aqui. Isso. O papai eu posso abraçar.
Quero agradecer muito vocês, que Deus possa abençoá-los, tá? Vão na paz. Linda. Você sabe que isso acontece quando a igreja cresce, né? O pastor troca. Desculpa, gente. Ai. Você sabe que eu não sou bom fisionomista, né? Estou trabalhando isso. A Fábia está aí? Estou ouvindo um resmungado aí. Cadê? Não resmungou, não? Ai, tadinha da Fábia. Eu quero elogiar o café que você fez lá, viu? Parabéns, viu? Que legal, viu? Foi muito bom, fizemos. Olha só como que é legal isso, né? A gente ter esse espírito de equipe. Foi muito legal. Eu acredito que da próxima vez vai ter mais pessoas, tá bom? Porque você é muito querida. Deixa eu acertar um detalhe aqui, para eu poder ministrar a vocês. Pronto, já me encontrei. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Mateus, no capítulo de número 20, versículo de número 11 em diante. Estou feliz demais de ver o Seconelo lá, cadê? Foi para a escolinha, né? Legal, ver a mamãe aí. Olha, hoje eu estou tão feliz, eu vi tanta gente aí que eu gosto, quero bem, amo. Quem está aqui pela primeira vez para eu conhecer? Vamos lá, como é que é teu nome? Anderson, legal. Elisandra. Elisana, Deus abençoe. Isabel. Luiz Carlos. Não é a primeira vez, né? Cadê o Wesley? Wesley está aí? Eu vou já. O Wesley fica encanado comigo, que está aí o Wesley. Toda vez eu apresento o Wesley como visitante, ele está quase saindo da igreja já. Desculpa, Wesley, eu vou lá então. Ali, vocês já, não é a primeira vez, né? Ok, Deus abençoe, tá bom? Quem mais? Primeira vez daquela banda de lá. Aqui, eu vi aqui, você. Neuza, tudo bem? Deus abençoe. Vocês dois é a primeira vez? Seu nome? Manuel. Tudo bem? Você não é a primeira vez, mas diga o teu nome. É a Daniele. Quem mais? Aqui eu vi. Ali, como é seu nome? Marcos? Olha a diferença, gente. Eu tomei banho, entrou água no ouvido. O Bartolomeu, o meu falecido e saudoso padrasto, ele dizia tudo igual. Ele trocava o nome do Flávio para Aristóteles. Mas não, é tudo igual, né? Ele tem cara de Aristóteles. Então é Eduardo. Marcos. Eduardo, desculpa a brincadeira. Quem mais? Ali, você, princesa, como é teu nome? Como? Raabe. Ela levantou a mãozinha. É isso aí, filha, tem que ajudar o pastor aqui, viu? Oi, mais alguém? Ali, quem é você? Fernando. Do lado? Sandra, me desculpa. Ô, Juliana. O duro, eu não sei se vocês são desse tempo, que a gente, depois que era apresentado, aí falava, agora vocês ficam de pé, aí a gente ficava de pé, a igreja cantava, visitante, seja bem-vindo. Aí os visitantes ficavam assim, ó.
é de cada um, né? Na época era, abafava, hein? Visitante, seja bem-vindo. Era o ápice. Ai, ai. Aleluia. Agora vamos sair da carne e entrar no espírito. O povo de Deus é um povo feliz, amém? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados sobre onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Jesus, durante a sua vida terrena, ele ministrava ao povo, mas ministrava também aos seus discípulos. E a palavra que ele ministrava, muitas vezes não era compreendida por eles, era apenas ouvida. Por isso nós devemos tomar cuidado neste tempo também, porque a palavra, ela pode ser apenas ouvida por você, mas ela pode não ser compreendida. Estes homens andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viviam ao lado de Jesus, comiam e bebiam com Ele, e Jesus confidenciava coisas muito particulares do reino, e a palavra diz que Ele falava de mistérios que eram apenas para aqueles que eram de perto, que era apenas para aqueles que eram próximos. E é interessante porque eles ouviram por muitas vezes Jesus ministrando a mesma coisa, mas eles relutavam em receber aquela palavra como verdade, ou que ela se cumpriria um dia. Quando nós olhamos para Mateus no capítulo 20, versículos de 17 a 19, diz: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos, em particular. Ele falava ao povo, mas ele falava aos 12. Jesus era cercado por uma grande multidão. Nesta multidão ele separa 12. Dos 12 ele tinha 3 amigos pessoais, Pedro, Tiago e João. E um deles inclinava a cabeça no seu peito e ouvia a batida do seu coração, que é o apóstolo do amor, chamado João.
que foi o último discípulo a morrer com cerca de aproximadamente 120 anos de idade. Isso nos traz uma revelação de que aquele que vive o amor tem a sua vida prolongada. Aqueles que vivem machucados, feridos, aqueles que vivem azedados, curtidos, amargados, vivem pouco. E Jesus então diz aqui a palavra, que ele chama os 12 em particular, e lhes diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos mestres da lei, eles que conspiraram. Olha a religião aqui, quem conspirou? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Pedro não entendia isso. Por muitas vezes ele tentou demover Jesus desta ideia maluca de morrer, morte de cruz. Ele falava de crucificação, de crucifixão. A pior morte, a pior sentença que era dada por Roma era este tipo de morte. Pedro dizia: eu morro no teu lugar, eu não vou deixar que te matem. Onde o Senhor for, eu irei contigo. E Jesus precisou tratar este sentimento no coração de Pedro, porque a promessa precisava se cumprir. Jesus veio para morrer a nossa morte. Estava escrito. Isaías faz um registro minucioso a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. 700 anos antes. Projeta para nós Isaías 53, por favor. Quem creu em nossa mensagem, e esta é a palavra que eu devolvo para a igreja hoje. Quem crê neste homem que todos os domingos está sobre este altar, ministrando praticamente a mesma coisa. Parece palavras naturais ou palavras sem inspiração ou criatividade. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós precisamos apenas que você dê lugar no teu coração para que haja testificação do Espírito Santo no teu coração. Você precisa dar permissão, você precisa dar licença. Não adianta você estar aqui relutante. Você precisa ceder à graça de Deus. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, ele desceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Esta parte fala a respeito das agressões que ele sofreu. A sua feição estava deformada por conta dos golpes, por conta dos socos. Cobriram a sua cabeça, pegaram um pedaço de pau e dizia: profeta, diz quem foi que te bateu. Ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Cada espinho
daquela planta podia alcançar até 15 centímetros. Se um rei tem coroa, o rei dos judeus também há de usar uma coroa. Fizeram uma coroa e colocaram sobre a sua cabeça violentamente, rompendo vasos, causando hemorragia, uma dor profunda. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Aqui Isaías se refere a Jesus 700 anos antes, profeticamente, como sendo um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Outra tradução diz experimentado no trabalho, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Não o conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar. Um dia você não vai poder falar isso diante do Senhor, porque seremos julgados a todos. Haverá prestação de contas, e você não poderá dar desculpas. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, você precisa voltar para Deus. O Covid, a pandemia, revelou quem era e quem não era crente. Muitos se foram, muitos não voltaram. Infelizmente, muitos deles partiram nesta situação. E o Senhor tem te dado oportunidade. É por isso que você está aqui ouvindo esta palavra de morte e ressurreição, esta palavra de vida e esperança. Você está aqui porque você é importante para Deus. Se fosse pela tua própria vontade, você não estaria aqui. Muitos de vocês vieram arrastados, foram trazidos à força. Alguém teve que argumentar muito com você, talvez implorar, para que você ouvisse da minha boca o que Deus quer falar com você. Você é especial para Deus. Deus te escolheu, e Deus tem algo para tratar com você, no seu particular, na sua intimidade. E tudo o que você precisa dizer, fala que o teu servo ouve. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos, o reputávamos como castigado por Deus, atingido e afligido. Por quê? Porque Ele ali naquele momento era o sacrifício que era depositado sobre o altar a nosso favor. Tenta pegar a corrigida para mim, a Almeida, por favor. Volta 1. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E é assim, amados, muitos ouvem falar de Jesus, parece que é um qualquer. Se você ainda para ouvir o Evangelho, bem-aventurado é você, feliz e abençoado, porque o espírito do anticristo já tem trabalhado no mundo, e as pessoas não querem saber mais de Bíblia, de palavra de Deus, de Jesus.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque foi José de Arimateia que pediu para descer o corpo e sepultar, um homem rico, porque uma sepultura cravada na rocha não era para qualquer um, era só para quem tinha muito dinheiro. Eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que queria Jesus quando Ele estava vivo. Ninguém queria Jesus quando Ele estava morto. Mas um homem chamado José de Arimateia pensou no Jesus morto, e ele honrou Jesus morto, o seu corpo, deu-lhe uma oferta muito alta, que foi a sua sepultura. Talvez você não fizesse isso por Jesus. Quem não faz em vida, muito menos faz na morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua potestade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Vamos parar aqui. Tem gente que nunca leu Isaías 53. Por favor, leia. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Em João 11, 25, Jesus um dia ministrou, Jesus um dia pregou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 15, Lucas registra: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Para ser apóstolo, um dos critérios era ser testemunha ocular de toda a obra terrena de Jesus Cristo, desde o início do seu ministério até a morte e ressurreição. Paulo foi exceção, porque o próprio Jesus aparece para ele. Aleluia.
Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que isso significa? Você não perdeu o teu tempo de sair de casa hoje. Você não perdeu o teu tempo de vir aqui para se expor à palavra da verdade, para permitir que de alguma forma Deus trate você no teu profundo, no teu interior, no teu coração. Tem coisas que Ele precisa colocar no lugar, e não é pedindo oração para que Deus faça alguma coisa, entrando salvação na tua vida. Porque hoje nós queremos bênção para isso, bênção para aquilo, mas nós não queremos o Deus da salvação. Você quer ser servido, mas não quer servir. Você quer receber, mas você não quer dar. Você não quer se envolver, você não quer cumplicidade. Você não quer comprometimento, você não quer aliança. E sabe, quem é que vai viver o que Deus tem preparado para ele? É aquele que recebe salvação. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Segura aí. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa, é o próprio Cristo. Ele não está dizendo, existe um caminho, você vai escolher qual você quer. Existe uma verdade, você vai escolher qual você quer. Existe uma vida, você vai escolher qual é que você quer. A Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. Não é só morte física, mas morte espiritual. Muitos estão desligados de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ser salvo e ninguém vai ter vida eterna se não for por mim. Obrigado. Apocalipse 1:18 diz: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Você não serve a um Deus morto. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus ali crucificado, Ele não ficou crucificado, Ele foi tirado daquela cruz. A cruz representa a maldição. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se torna maldição naquela cruz para que você se tornasse uma bênção. Ele morre a tua morte para que você recebesse da sua vida. Aleluia. Obrigado. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, depois que foi liberta, Jesus disse, depois que
que ela não foi apedrejada, Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenam, muito menos eu. Vai, não peques mais. A Bíblia diz que daquela mulher saíram 7 demônios. Ela se tornou uma das mais dedicadas e devotas servas do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha a honra, a ponto de Jesus aparecer primeiro para ela. E quando ela chega para dar notícia para os outros discípulos, eles ficaram contrariados. Não, não pode ser. Jesus apareceria para mim, não para você. Eu não acredito que ele ressuscitou. Aí Jesus atravessa a parede e chega lá no meio da conversa. Judas está dizendo: eu não acredito. Judas não, Tomé. Nessa hora Judas, ó. Já está. Tomé, não acredito. Jesus aparece. E ele diz: meu Senhor! Ficou pálido. A perna bambeou. Jesus disse: porque vistes, crestes? Porque eu apareci, você acreditou? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E tem crente que diz: eu tenho a fé de Tomé, eu preciso ver para crer. Tomé não tinha fé. Jesus disse para ele: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Incrédulo é fé zero. É hora da igreja entender o que é ser igreja. Igreja não é lugar para se frequentar, igreja é lugar para se pertencer. Mais do que nunca nós precisamos conservar a nossa fé e o nosso temor em Deus, por conta de tudo que estamos vendo acontecendo à nossa volta. A palavra fala de sinais. Estes sinais são evidentes. Estamos prestes a ver uma crise econômica mundial. Já estão falando de uma moeda digital. É digital que fala? Tipo Bitcoin. Vai acabar papel moeda. Toda transação vai ser feita de forma eletrônica. Hoje o dólar, ele baliza a economia do mundo. Estados Unidos quebrando, vai trazer uma quebradeira geral para o mundo. Aí nós entendemos que existe a possibilidade de uma moeda única, de um governo único, futuramente de uma religião única. Hoje nós já temos sido cerceados e a nossa boca calada, não podemos pregar sobre determinadas coisas. Em alguns países, crentes morrem carbonizados, ateiam fogo na igreja com todos os crentes dentro, e eles morrem glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Crentes têm morrido em jaulas que são afundadas em rios, lagos e mares. Cabeças têm sido cortadas, eles têm sido degolados. Muitos deles têm sido fuzilados com tiros. Isso está acontecendo no nosso tempo e a imprensa não noticia. Em um lugar, não posso falar o nome, senão a gente sofre sanções
lá no Xing Ling. Não pode ter cruz. Estão arrancando as cruzes. Existe uma religião oficial do lugar. Crentes são presos. Muitos desaparecem. Muitos são mortos. O que está acontecendo em lugares deste mundo, só a misericórdia e a graça de Deus. Há quem diga que haverá perseguição no Brasil, e a igreja só vai despertar quando haver perseguição. Muitos não acreditam que Jesus vai arrebatar sua igreja. O Espírito Santo será tirado da terra. Haverá o período da grande tribulação. Mas durante 3 anos e meio, a paz reinará, tudo vai parecer calmo e tranquilo. Amados, para vocês terem uma ideia, a palavra fala da reconstrução do templo em Jerusalém. Os artefatos já estão prontos. Já encontraram homens da linhagem dos sacerdotes. Eles estão sendo treinados no deserto. Estão sacrificando lá. Eles querem trazer o sacrifício, o holocausto do Velho Testamento para o nosso tempo, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Conseguiram, através do DNA, reproduzir um tipo de novilho vermelho para fazer os sacrifícios. Ele não pode ter um pelo branco, um pelo preto, ele é inteiro vermelho. Eu pensei que tinham que destruir a Mesquita de Omar para reconstruir ali o templo, mas não. Existe um espaço lá onde pode ser reconstruído o templo, e disseram que em 6 meses eles fazem essa façanha. Amados, quando nós vamos olhar para a palavra, nós ficamos abismados com aquilo que presenciamos. Mas eu tenho que parar aqui. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos. A palavra diz que não há um justo, nenhum justo sequer. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A palavra diz que salvação vem por fé, mediante a graça. Hoje é um dia onde a fé, onde a graça pode alcançar você. E você pode entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente. Todas as cabeças estão curvadas, todos os olhos estão fechados, ninguém está olhando para você, agora é você e Deus. Se você no teu coração quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, sinceramente, eu gostaria que você levantasse a tua mão onde você está. Ninguém está olhando para você. Oh, eu vejo mãos que se levantam. Venha Jesus. Eu vejo mãos que se levantam. Eu vejo mãos que se levantam. Eu vejo mãos que se levantam. Oh, rebabaxa lamanassô, recai alabaçá. Curva, abaixa, pode baixar a mão. Diga assim: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio, Senhor, na vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida. Me perdoa pelos meus pecados. Venha Jesus, a vida dá. Venha Jesus, contigo Ele andará. Contigo Ele
venha Jesus. Ao Senhor a vida dá. Ao Senhor a vida dá. Venha Jesus. Contigo Ele andará. Você pode se reconciliar com Jesus hoje. Você pode voltar para Jesus hoje. Se conserte com o Senhor. Neste dia da ceia, você vai se sentar à mesa com o Senhor. Pode distribuir os elementos, por favor. Se você ainda não se batizou, você pode esperar para se batizar, tá bom? Se você já entregou a tua vida para Jesus de verdade, como seu único Senhor e Salvador, eu não vou te privar de cear. Vai de você e do teu coração, tá bom? Vamos ficar em pé. Ele levou minhas enfermidades, levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha cruz. Pega os elementos. Pai querido, nós apresentamos a Ti este elemento. O pão passa a representar o corpo de Cristo, o sangue passa a representar, o vinho passa a representar o sangue de Cristo. Nós fazemos isto em memória de Ti, como diz na Tua palavra, até que venhas. Nós recebemos este momento da Tua presença, da Tua graça e do Teu favor, da Tua saúde, da Tua força, vigor e vitalidade. Nós cremos, Senhor, que existe uma unção presente no meio da Tua igreja, onde somos alcançados pelo Seu amor neste momento. Obrigado, Senhor, porque nos escolhestes. Agora você pode pegar o pão. Se você virar assim, é mais fácil, porque ele já cai na tampinha. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber do cálice. Eu
decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, nós abençoamos cada projeto de vida, cada pedido de oração que está depositado sobre o teu altar. Que a tua graça seja sobre a vida deste irmão e desta irmã, em nome de Jesus. Amados, antes de ir embora, eu quero dizer a vocês que iniciamos amanhã, segunda-feira, o jejum de Daniel. Você precisa entrar no Facebook para estar ciente de como é feito, dos detalhes, e vamos, a partir da meia-noite, estabelecer esse tempo de consagração, de oração, esse tempo de busca. Eu creio que vai ser precioso para você e precioso para a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos estar todos engajados neste tempo. Nós temos uma palavra especial para todos os dias de jejum. Você precisa mandar o teu número para que possamos colocar num grupo de transmissão, para você receber todos os dias esta palavra, para que você seja ministrado, para que você seja alcançado, para que você realmente possa, não apenas jejuar, fazendo um jejum parcial, deixando de comer alguns alimentos, mas ter este tempo realmente de consagração em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de agradecer a Gi e também ao Felipe, nosso eterno campeão. Ele abriu a academia de voz, ele abriu de novo, hein? E outra coisa, ele vai estar disputando campeonato em dia 30 de julho. Nós vamos estar orando, hein? Ô Senhor Jesus. Ele é campeão paulista e brasileiro de Muay Thai. Mexe comigo para você ver. Eu chamo meu irmão mais velho, é mais novo, ele é mais novo, mais velho é Jesus, né? Para encerrar só, uma piadinha sem graça, em homenagem à Fábia. Um irmãozinho, sempre estava brigando na escola, ele apanhava sempre. Um dia ele falou, olha, o teu castigo vai vir de cima. Aí o irmãozinho olhou para cima, ele pegou, deu um de baixo para cima assim. Só a Fátima, depois recebe 50 na saída. Amados, amo vocês, vou na paz. Se precisar do pastor de atendimento, pode ligar na administração, pode marcar. Nós amamos vocês, tá bom? Ore por mim, eu oro por vocês. Deus abençoe.